Capítulo 24 O ataque do rei. Diante do ataque frenético do rei Esmeralda, Zhao Tian apenas tentava se defender. Nem pensou em tentar dominar aquele espírito, mesmo se defender de seus ataques, era quase impossível. O rei Esmeralda começou a destruir todo o domínio espiritual de Zhao Tian, seu poder era simplesmente incontrolável. Zhao Tian se contorceu e revirou. A dor que ele estava sentindo era muito maior do que quando ele recebeu a centelha de vida de Gold. Era impossível ver as pupilas de seus olhos, apenas uma cor branca, como a neve, podia ser vista em seus olhos. Enquanto bombardeava o domínio espiritual de Zhao Tian, o rei Esmeralda continuava a falar: primeiro, eu vou acabar com o seu domínio espiritual e as suas veias espirituais. Depois, eu vou acabar com o seu corpo. Só então, eu irei destruir a sua alma, você irá sentir toda a dor que você atraiu até você. Zhao Tian, que era um jovem forte de espírito, tremeu. Ele estava vivenciando completamente o que aquele rei Esmeralda era capaz. Gemido após gemido, Zhao Tian sofria enquanto o seu domínio espiritual era despedaçado. Enquanto atacava o domínio espiritual de Zhao Tian, o rei Esmeralda decidiu começar a atacar as veias espirituais de Zhao Tian. Porém o espírito do rei Esmeralda titubeou por um momento. Essa sensação. Por que eu estou sentindo isso? Eu nunca vi este garoto antes. Mas, por que eu sinto isso vindo dele? O rei Esmeralda murmurou. Zhao Tian, que sentiu a hesitação do rei Esmeralda, teve um momento de alívio. Ele agradeceu aos céus que aquele ataque impiedoso finalmente havia dado uma pausa. Zhao Tian começou a operar o seu poder espiritual, na tentativa de dominar o rei Esmeralda. Mesmo sentindo que Zhao Tian havia começado a tentar submetê-lo, o rei Esmeralda havia cessado qualquer resistência ou tentativa de ataque. Eu posso não estar entendendo muito bem. Mas essa sensação, esse poder, eu nunca iria confundi-lo com qualquer outro. O rei Esmeralda começou a se questionar e reconheceu algo. Zhao Tian foi aos poucos, absorvendo e se fundindo com o rei Esmeralda. O rei Esmeralda apenas permaneceu lá, parado, sem oferecer resistência alguma. Aproveitando essa janela de oportunidade, Zhao Tian operava a sua energia espiritual com todas as suas forças, a fim de se fundir rápido com o rei Esmeralda. Ele não tentou nem ao menos entender o porquê do rei Esmeralda estar daquele jeito, pois ele sabia que uma oportunidade como aquela seria muito difícil de se repetir. Porém, dentro da calmaria que era o domínio espiritual de Zhao Tian, uma voz forte falou com o rei Esmeralda. Velho burro! O que você está fazendo? Como você pode se entregar tão facilmente assim? Depois de ouvir aquela voz, o rei Esmeralda deu um grande sorriso, ele então respondeu: eu sabia. Eu nunca estaria enganado. Essa sensação, esse poder, ele realmente vinha de você, não é, Gold? Então vejo que o pouco que restou da sua consciência ainda se lembra de mim. Gold respondeu. Rei Esmeralda, isso é algo que eu nunca iria me esquecer. Isso é legal e tudo. Mas por que você desistiu de lutar contra aquele moleque? Gold respondeu com indiferença. Rei Esmeralda, bem, eu senti o seu poder vindo dele. Então, apesar de não entender o porquê, eu decidi que se você aceitou se fundir a ele,
Ele definitivamente é digno de herdar a minha herança. O rei Esmeralda era solene e respeitoso em cada palavra que ele pronunciava. Porém Gold ainda se manteve indiferente. Gold, então, como uma meretriz, você irá apenas se entregar. O rei Esmeralda se mostrou confuso, ele não conseguia entender o porquê das palavras de Gold. Rei Esmeralda, mas, ele deve ser, no mínimo, o seu discípulo. Eu não deveria fazer isso. Não seria desrespeitoso se eu o matasse. Gold, ha 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 ha. Você realmente se lembra de mim. Primeiro, eu prometi que iria castigá-lo, por falar comigo de forma incorreta. Segundo, você acha mesmo, que alguém que carrega as minhas veias espirituais, o meu poder e o meu legado, possa ser um fraco? Rei Esmeralda, então. Gold, ha 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 ha. A minha força, eu não a consegui de graça, eu passei por muitos perigos e treinei até quase morrer. Se esse garoto não for capaz de sobreviver a isso, então é melhor que ele morra de uma vez. O rei Esmeralda ficou atônito por um momento. Ele então, abriu um grande sorriso e olhou para Gold. Você ainda é cruel como sempre. Se é assim que você deseja, então eu irei matar aquele garoto de uma vez. O rei Esmeralda disse com um sentimento de nostalgia. Gold, finalmente você entendeu. Vá com toda a sua força e combata aquele moleque, com ferocidade. Eu estimo, que agora que ele absorveu uma boa parte da sua energia, ele tenha algo em torno de 10% de chances de vencê-lo. 10%? Você bateu com a cabeça ou algo assim? O rei Esmeralda se sentiu subestimado. Alguém como Zhao Tian não deveria ter nem ao menos 1% de chances de vencê-lo. Gold, não se sinta subestimado. Esse moleque tem uma grande determinação de viver. Rei Esmeralda, ha 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 ha. Se esse pirralho me vencer, eu não só irei me fundir com ele, mas eu também irei transmitir para ele todo o meu conhecimento medicinal e alquímico. Gold, isso é você quem decide. Rei Esmeralda, ha 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 ha. Ele será um afortunado se ele conseguir tal conhecimento. Mas eu temo que ele não irá suportar por míseros 10 minutos. Gold, cale a sua boca e comece logo. Após as palavras de Gold, o rei Esmeralda voltou a atacar Zhao Tian. Eu voltei, pirralho catarrento. Eu vou acabar com tudo, bem rápido. Amaldiçoe apenas o seu azar e o fato de você ter um mestre tão estranho. O rei Esmeralda gritou na mente de Zhao Tian. A calmaria que havia se instalado, voltou a ser um cenário de dor. O rei Esmeralda começou a atacar com tudo o que tinha, a fim de destruir o domínio espiritual de Zhao Tian. Dessa vez, Zhao Tian estava conseguindo oferecer um pouco de resistência. Porém era praticamente inútil diante do ataque feroz do rei Esmeralda. 7 minutos se passaram e Zhao Tian estava perdendo a batalha terrivelmente. 9 minutos se passaram. Agora não restava quase nada do domínio espiritual de Zhao Tian, apenas uma pequena fagulha podia ser sentida. 10 minutos. O limite imposto pelo rei Esmeralda havia chegado. As defesas de Zhao Tian já eram inexistentes. O rei Esmeralda finalmente começou a atacar as veias espirituais de Zhao Tian. 11 minutos. Os ataques do rei Esmeralda começaram a parar de surtir efeito. Não importava como, qualquer forma de ataque era repelida.
Enquanto isso, as memórias de Zhao Tian passavam como um turbilhão dentro da sua mente. Ele estava se recordando de tudo o que havia passado até agora, o momento em que ele nascera, seus incansáveis treinamentos sem resultados, o seu encontro com Gulin e Guliu, a sua quase morte nas mãos de Guvei, e finalmente. As suas memórias pararam no momento em que ele foi salvo por Gold. Zhao Tian começou a pensar em quando ele conseguiu as suas veias espirituais. Toda a dor, o sofrimento de dias e a satisfação do sucesso, estavam impressos na sua alma. Ah! Não toque nessas veias espirituais. Você não é digno de se aproximar delas. Elas foram concedidas a mim. Por alguém muito superior a você. Essas são as minhas recompensas por ter trabalhado tão duro. Se você quer me destruir. Se você não quer se entregar passivamente. Eu, Zhao Tian, irei forçá-lo a se ajoelhar. Ah! Aquela pequena fagulha do domínio espiritual de Zhao Tian, emitiu um forte brilho dourado. Asterisco Svin asterisco. A pequena fagulha explodiu e começou a se expandir loucamente. O Rei Esmeralda começou a ser suprimido pela determinação repentina de Zhao Tian.